Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje a gente veio aqui trazer informações sobre o possível novo treinador do Fluminense. A gente conseguiu averiguar várias notícias que foram soltadas ao longo dessa tarde e noite de domingo e vamos te deixar bem atualizado aqui sobre quem é o preferido da diretoria, quem se ofereceu para treinar o Fluminense. Então a gente vai saber isso tudo ao longo dos próximos minutos, mas eu quero te pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no Falando de Flu ainda, se inscreve, dá essa moral pra gente. Se você gostar do nosso vídeo, compartilha com algum amigo seu tricolor, deixa o like aqui nesse vídeo e deixa aqui também nos comentários quem você acha que deve ser o próximo treinador do Fluminense para o Brasileiro de 25. E agora, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje e vamos começar falando sobre uma informação que foi noticiada pelo PVC em seu blog no All Sport, onde ele fala que a diretoria do Fluminense avalia o nome do Renato Gaúcho como favorito para assumir o comando técnico, não descarta a contratação de um treinador estrangeiro e nesse momento o Diniz está completamente carta fora do baralho aí para ser treinador do Fluminense. Então vamos analisar essas três em um e depois a gente vai partir para o treinador estrangeiro que foi oferecido ao Fluminense. Primeiro, Diniz ser carta fora do baralho. Isso para mim faz até uma certa lógica, porque o que o Mário menos quer nesse momento é ele ter um cenário de turbulência da torcida para ele. Por quê? O Diniz, embora boa parte da torcida goste do Diniz, apoie o Diniz, a outra parte odeia o Diniz. Então o Mário já começaria muito pressionado ali, juntamente com o Diniz, caso os resultados não viessem logo de cara. Então por isso que eu achava também que o Diniz não ia ser o treinador do Fluminense, achava muito pouco provável. Mas claro, futebol não é ciência exata, né? Tudo certinho ali. Então a gente achava, né? Mas não tinha como cravar. Mas com essa informação do PVC, eu acho que fortalece o pensamento que o Diniz não vai ser treinador do Fluminense, ainda mais da forma que ele saiu ano passado, tudo que envolveu o entorno. Ainda tem alguns jogadores dentro do elenco também que parece que não gostam muito do Fernando Diniz, e eu acho que o que menos ele vai querer agora é ter mais uma turbulência para administrar, tanto da torcida quanto de vestiários ali. Já se livrou do Mano Menezes, vai tentar trazer um cara mais agregador. Quando a gente pensa no nome do Renato Gaúcho, eu vou ser bem sincero, eu fiz uma enquete no canal Falando de Flu, se você não votou ainda, você pode ir lá e votar, e eu botei o nome de 4 treinadores, né? Botei Renato Gaúcho, Dorival Júnior, Tite e Fernando Diniz. E como que tá lá, no momento que eu gravo esse vídeo? O Renato Gaúcho lidera, se não me engano, 46%, o Dorival está em segundo com 44%, o Diniz está em terceiro e o Tite está em quarto. Então, assim como a diretoria do Fluminense gosta do nome do Renato Gaúcho, a torcida também aprova muito o nome do Renato Gaúcho, né? Eu vi em algumas lives muitas pessoas falando o nome do Dorival Júnior, mas também muitas pessoas falando o nome do Renato Gaúcho. E o que para mim me chama a atenção nessa questão do Renato Gaúcho ser o preferido do Mário Bittencourt? É uma coisa que muitas pessoas falam e realmente tem um fundo de verdade. O Renato, ele é muito próximo ao Celso Barros. Quando o Renato treinou um time do Fluminense, time de sucesso, campeão da Copa do Brasil, vice-campeão da Libertadores, até aquele time que brigou para não ser rebaixado em 2009, ele treinou muito por conta de ter uma proximidade com o Celso Barros, e o Celso Barros tem um desafeto público do Mário Bittencourt. Eu acho que o Renato Gaúcho não teria problemas para trabalhar com o Mário Bittencourt, mas todo mundo sabe, né, como que é a personalidade do Mário, por isso que muitas pessoas acreditavam que o Renato Gaúcho não seria contactado pela essa diretoria do Fluminense para trabalhar no Fluminense. Dito isso, parece que essa barreira vai ser superada e o Fluminense vai fazer contatos com o Renato Gaúcho. Só que tem uma outra barreira também que a gente tem que trazer aqui. O Renato Gaúcho, após ter saído do Grêmio, ele recebeu convites para trabalhar em 2 times. Se eu não me engano, foi o Vasco e o Cruzeiro. O Cruzeiro eu tenho certeza, né? E o que mais assustou o Cruzeiro foi os valores que o Renato Gaúcho pediu para treinar o Cruzeiro. Algo na casa de R$ 2 milhões por mês. Um salário de R$ 2 milhões é um salário muito alto. Embora a gente saiba que o mercado está inflacionado, a gente vê jogadores que custam 300 mil, talvez na nossa cabeça, recebendo um salário de R$ 1 milhão por mês, mas você pagar 2 milhões no Renato Gaúcho, eu acho um valor elevado, então vai ter que ver se a proposta do Fluminense vai atender a expectativa financeira do Renato Gaúcho e como que vai ser o desenrolar dessa situação. Agora, falando de trabalho, o Renato Gaúcho eu acho que ele tem muita possibilidade de dar certo treinando o Fluminense. Por quê? Mas daí tem um elenco bom. O elenco do Fluminense, ao meu ver, não é um elenco ruim. E ele é um cara que ele é boleiro, ele sabe administrar muito bem o vestiário, ele sabe agradar os jogadores, ele sabe de uma forma muito inteligente conseguir extrair o melhor desses caras, trazer os caras pro lado dele. Então por isso que eu acho que o nome do Renato Gaúcho seria um bom nome
para comandar o Fluminense nesse momento assim, né, de turbulência, ainda mais quando a gente vê os bastidores da saída do Mano Menezes. O Thiago Silva, né, foi eleito pelo grupo para poder ir lá falar com o Mário Bittencourt que não dava para trabalhar com o Mano Menezes e tal, e o Mário teve que tomar uma decisão rápida, né, até porque o Mano Menezes já tinha tido a queda de braço com o Felipe Melo, com o Marcelo e agora o Thiago Silva. Só que o Thiago Silva ele tem uma liderança no grupo, ele é, é o capitão do time, é um cara que o grupo gosta dele e tem um peso muito significativo que ele fala. Então o Mano nessa dele acabou caindo, então por isso que eu acho que o Renato Gaúcho seria esse treinador agregador. Só que vamos ver se o Fluminense vai conseguir chegar a um acerto, né, em valores. Isso que é a minha grande preocupação. E depois, né, também vendo outras notícias, eu pude confirmar duas. Primeiro, né, na verdade eu confirmei uma, mas uma outra também foi muito falada. Primeiro, falaram que o Fluminense tinha feito um contato com o Dorival Júnior. Essa daí eu procurei, né, nos principais veículos, né, Globo.ge.com, nos canais, né, que eu assisto, confio, não vi nada falando que o Fluminense já fez um contato com o Dorival Júnior. A outra é que um treinador italiano foi oferecido ao Fluminense, mas também não consegui confirmar isso em lugar nenhum, então eu não vou cravar que isso aqui aconteceu. E a terceira, que essa sim eu confirmei, que é sobre Jorge Sampaoli. Jorge Sampaoli falou que tinha interesse em ouvir o projeto do Fluminense e trabalhar no Fluminense. O que eu acho do Jorge Sampaoli? Primeiro, por que essas notícias começam a ser vinculadas de treinador italiano sendo oferecido, do Jorge Sampaoli falar que se interessaria para ouvir o projeto do Fluminense, por uma coisa simples. Quando vem a notícia do PVC que fala que o Fluminense não descarta um treinador estrangeiro, então todos esses caras que estão disponíveis no mercado vão ser oferecidos para o Fluminense talvez. Só que o que eu falo do Jorge Sampaoli? O Jorge Sampaoli, a gente lembra que ele foi um grande treinador. Ele fez bons trabalhos no Santos, fez até um trabalho razoável no Atlético Mineiro, ele conseguiu trabalhar fora do país, trabalhou no Sevilha, trabalhou na França, trabalhou na seleção argentina, teve um grande time de destaque na Universidade de Chile, mas até na seleção chilena também ele fez um bom trabalho lá. Mas para mim, qual que é o grande problema do Jorge Sampaoli que afasta ele do Fluminense? Eu acho que o Mário Bittencourt nunca contrataria o Jorge Sampaoli para ser treinador do Fluminense. Ele foi mandado embora do time Rennes da França no início desse ano, em janeiro. E recentemente, deve ter uma semana, 2 semanas que eu vi essa entrevista dele. Ele falou que é um cara completamente antissocial, que não gosta muito de lidar com as pessoas e tal. E por que isso acaba afastando ele do Fluminense? O Mano Menezes acabou de sair por dificuldade de relacionamento com os jogadores. Será que seria inteligente da parte da diretoria do Fluminense contratar um cara que vem a público falar que ele é antissocial, que tem dificuldade de relacionamento? Então acho que não seria muito inteligente da parte da diretoria do Fluminense. Quando a gente vê o trabalho do Jorge Sampaoli, ele é um cara realmente que tem ideias legais de futebol, tem conceitos interessantes de futebol. Só que, por exemplo, ele teve problema, ele pediu o Ganso no Sevilha e não botou o Ganso para jogar. Ele pediu o Gerson num time da França, agora me fugiu qual o nome. No time da França que ele pediu o Gerson foi o Bordeaux. E não botou o Gerson para jogar. Então, são pontos assim que eu acho que dificultaria uma vinda do Sampaoli para o Fluminense, o jeito dele ser, o jeito dele lidar com as coisas. Então, eu acho muito pouco provável o Jorge Sampaoli realmente ser treinador do Fluminense. Também já viu vários relatos, né? Eu vi umas que, se não me engano, do Fábio Santos, dele humilhando jogadores, também dele tendo um gol no Santos, né? Algum time que ele foi contactado, que ele falou que queria tantas toalhas brancas, falou que de vez em quando ele chegava de manhã, cismava com a cara de alguém, falava, esse cara aqui não trabalha mais comigo. Então não é um perfil de treinador que eu acho que seria muito aceitável nesse momento que o Fluminense vive, tá? Então eu acho muito pouco provável a diretoria do Fluminense caminhar para um acerto com o Jorge Sampaoli, até seria negligente da parte da diretoria tricolor. Então por isso que eu não vejo ele assumindo o comando técnico do Fluminense. Mas vamos ver se as notícias por Renato Gaúcho vão evoluir nessa segunda-feira. Caso for evoluindo, a gente tiver uma novidade, a gente volta aqui para trazer um novo vídeo para você. Até essa questão mesmo do Dorival Júnior. Se tiver alguma confirmação de algum veículo importante que realmente o Dorival Júnior já foi contactado, a gente vai voltar aqui e vai gravar um vídeo para você. Mas, por enquanto, é isso. Renato Gaúcho é o nome preferido da diretoria. E só para finalizar a questão do Sampaoli, ele falou que gostaria de ouvir o projeto, mas não teve contato do Fluminense, né? Porque também diz isso na matéria do Lance, que ele quer ouvir o projeto, mas não tem nenhuma contato do Fluminense para querer apresentar o projeto para o Jorge Sampaoli. Então, pessoal, é isso. Tendo alguma confirmação nova, quando a gente volta aqui e grava um novo vídeo para você, mas você fica ligadinho, porque por enquanto Renato Gaúcho é o favorito, Diniz foi a carta fora do baralho e pode pintar o treinador estrangeiro, e eu continuo achando que o Mário Bittencourt pode ter uma surpresa aí pra gente, tomara que se for uma surpresa, seja uma surpresa positiva. Então, pessoal,
deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal Falando de Flu, dá essa moral pra gente aí, agora a gente quer chegar aos 11.700 inscritos, e deixa aqui nos comentários quem você indicaria para ser treinador do Fluminense. Saudações tricolores e até a próxima.